Já aconteceu com você? Aquela sensação de que o problema é tão grande que até a sua fé parece encolher, como se de repente aquela certeza que você carregava no peito começasse a tremer diante de um desafio que parece insuperável. Hoje quero te convidar a olhar para isso de um jeito diferente. Respire fundo e me permita te contar uma história que talvez mude a forma como você enxerga os seus gigantes. Imagine uma semente, pequena, quase insignificante. Agora, pense nela sendo plantada no solo. O que você vê? Uma coisa tão frágil, certo? Mas e se eu te disser que dentro daquela semente há uma força capaz de quebrar o concreto, de abrir caminho através da terra mais dura? É assim que a fé funciona. Ela pode parecer pequena, mas carrega dentro de si um poder que vai além do que os olhos podem ver. Lembra daquela vez em que você achou que não ia aguentar, mas de alguma forma conseguiu? Pois é, aquilo foi a sua fé, mesmo que você não tenha percebido na hora. Jesus falou sobre isso. Ele comparou a fé a um grão de mostarda, o menor de todos os grãos, mas que quando cresce se torna uma árvore tão grande que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. E ele não estava apenas dando uma lição de botânica, ele estava nos mostrando que a fé, mesmo que pequena, é suficiente para mover montanhas. E você já parou para pensar quantas montanhas a sua fé já moveu, mesmo que você nem tenha percebido na hora? Aquela promoção no trabalho, aquele relacionamento restaurado, aquele momento de cura que parecia impossível. Tudo isso foi a sua fé em ação, mesmo que você não a chamasse por esse nome. Aqui está a coisa mais incrível. A fé não precisa ser grande para ser poderosa. Ela só precisa ser verdadeira. E quando você coloca essa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nas mãos de Deus, Ele faz o impossível acontecer. Não é sobre o tamanho da sua fé, mas sobre o tamanho do Deus em quem você deposita essa fé. Lembra da história de Davi e Golias? Davi era apenas um jovem pastor, com uma funda e algumas pedras. Golias era um gigante, um guerreiro treinado que todos temiam. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. E foi isso que fez toda a diferença. Às vezes, nós fazemos o contrário. Olhamos para os nossos gigantes, aqueles problemas que parecem maiores do que a gente, e esquecemos de olhar para o Deus que está ao nosso lado. Mas e se hoje você decidisse mudar o foco? E se, em vez de olhar para o tamanho do seu desafio, você olhasse para o tamanho do seu Deus? Porque no fim das contas, é Ele quem faz a obra. E Ele nunca falhou. Nem com você, nem comigo, nem eu com ninguém. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente se sente tão pequeno diante dos problemas que até a nossa fé parece insignificante. Mas quero te lembrar de algo. Deus não está esperando que você tenha uma fé gigante. Ele só quer que você confie nele, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque no fim das contas, é Ele quem faz a obra. E Ele nunca falhou, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Respire fundo de novo e deixe essa verdade ecoar no seu coração. A sua fé é suficiente porque o seu Deus é mais que suficiente. E se você ainda está em dúvida, quero te contar uma história que talvez te ajude a enxergar isso de uma forma nova. Há alguns anos, conheci uma mulher chamada Ana. Ela estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida. O marido havia perdido o emprego, as contas estavam se acumulando e ela não sabia mais o que fazer. Um dia, ela me disse: "Eu não tenho mais fé, eu não consigo acreditar que as coisas vão melhorar." E sabe o que eu disse para ela? "Ana, você não precisa ter uma fé gigante. Você só precisa ter uma fé verdadeira, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda." E foi isso que ela fez.
Ana começou a orar, não com uma fé enorme, mas com uma fé pequena, frágil, que mal conseguia segurar as próprias dúvidas. Mas ela orou, e pouco a pouco as coisas começaram a mudar. O marido conseguiu um novo emprego, as contas foram sendo pagas, e a vida dela começou a se reorganizar. Hoje, Ana me diz que aquela foi a época em que ela mais cresceu na fé, porque foi quando ela aprendeu que a fé não precisa ser grande para ser poderosa, ela só precisa ser verdadeira. E você, o que está segurando a sua fé hoje? Qual é o gigante que está diante de você, fazendo com que a sua fé pareça pequena? Quero te encorajar a fazer como Ana. Não espere ter uma fé gigante. Comece com a fé que você tem, mesmo que seja pequena. Coloque-a nas mãos de Deus e confie que Ele vai fazer o resto. Porque Ele é fiel e Ele nunca decepcionou ninguém que confiou nele. Então, da próxima vez que você olhar para o seu desafio e sentir que a sua fé é pequena demais, lembre-se da semente. Lembre-se de que Deus não está esperando que você tenha uma fé gigante. Ele só quer que você confie nele, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque no fim das contas é Ele quem faz a obra. E Ele nunca falhou, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Respire fundo de novo e deixe essa verdade ecoar no seu coração. A sua fé é suficiente, porque o seu Deus é mais que suficiente. E se você ainda está em dúvida, quero te lembrar de uma coisa. A fé não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus pode fazer através de você. Então, não importa o tamanho do seu desafio, não importa o tamanho da sua fé. O que importa é o tamanho do seu Deus, e Ele é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando hoje. Então, respire fundo, coloque a sua fé, mesmo que pequena, nas mãos dEle, e deixe que Ele faça o impossível na sua vida, porque Ele pode, e Ele vai. Basta que você confie. Você já parou para pensar que muitas vezes a nossa fé é testada justamente nos momentos em que ela parece mais frágil? É como se Deus estivesse nos mostrando que a verdadeira força não está em nós, mas nele. Lembra daquela história em que Pedro caminha sobre as águas? Ele estava seguro enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus, mas no momento em que olhou para as ondas e para o vento, começou a afundar. E sabe o que Jesus fez? Ele estendeu a mão e o segurou. Não foi Pedro que se segurou sozinho, foi Jesus que o sustentou. Isso me faz pensar que talvez a nossa fé não precise ser inabalável para ser real. Talvez ela precise apenas nos levar até Jesus. Porque, no fim das contas, é Ele quem nos segura, é Ele quem nos sustenta, mesmo quando as ondas estão altas e o vento parece nos empurrar para trás. E você? Já sentiu que estava afundando, mas de repente, uma mão te segurou? Aquilo não foi coincidência. Foi Deus agindo na sua vida, mesmo quando a sua fé parecia pequena demais. Eu quero te lembrar de algo importante. A fé não é um sentimento. Ela não depende das circunstâncias ou das emoções que você está vivendo no momento. A fé é uma decisão. É escolher confiar, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. É como aquele pai que levou o filho enfermo até Jesus e disse: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Ele não escondeu as suas dúvidas. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele simplesmente levou aquilo que tinha, uma fé misturada com medo, incerteza e esperança, e colocou nas mãos de Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus agiu. Isso me faz pensar que, talvez, a nossa fé não precise ser perfeita para ser aceita por Deus. Talvez Ele só queira que sejamos honestos conosco mesmos e com Ele. Porque no fim das contas, é Ele quem completa o que falta na nossa fé. É Ele quem transforma a nossa pequena semente em uma árvore frondosa. E você? O que você precisa colocar nas mãos de Deus hoje? Qual é aquela coisa que parece grande,
demais para você, mas que nas mãos dele pode se tornar pequena, eu quero te encorajar a fazer como aquele pai. Leve a sua fé, mesmo que pequena, até Jesus. Diga a ele: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Porque ele não vai te rejeitar. Ele não vai te julgar. Ele vai te receber de braços abertos e fazer o impossível na sua vida. Porque ele é assim. Ele é o Deus que transforma o pouco em muito, o pequeno em grande, o impossível em possível. E, se você ainda está em dúvida, quero te contar mais uma história. Há alguns anos, conheci um homem chamado João. Ele estava passando por uma crise financeira tão grande que não sabia mais como pagar as contas. Um dia, ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de se desesperar, ele pegou um caderno e começou a anotar todas as vezes que Deus havia provido para ele no passado. E aos poucos, ele foi se lembrando de coisas que havia esquecido. Aquele emprego que surgiu do nada, aquele presente inesperado, aquela ajuda que veio na hora certa. E no meio daquela lista, ele percebeu algo. Deus nunca o havia abandonado, nem uma única vez. João decidiu confiar novamente. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha uma coisa: a certeza de que Deus era fiel. E pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Ele conseguiu um novo emprego, as dívidas foram sendo quitadas e a vida dele começou a se reorganizar. Hoje, João me diz que aquela crise foi uma das melhores coisas que aconteceram na vida dele, porque foi quando ele aprendeu que a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que tem. E você, o que está te impedindo de confiar hoje? Qual é aquela coisa que parece grande demais para você, mas que, nas mãos de Deus, pode se tornar pequena? Quero te encorajar a fazer como João. Lembre-se das vezes em que Deus agiu na sua vida. Anote, se precisar. E aos poucos, você vai perceber que Ele nunca te abandonou, nem uma única vez. Então, respire fundo. Coloque a sua fé, mesmo que pequena, nas mãos de Deus. E deixe que Ele faça o impossível na sua vida. Porque Ele pode. E Ele vai, basta que você confie.